Queridos, que a graça e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar a sua vida, alma e coração nesta noite. Este é o culto em seu lar. E nós iniciaremos neste momento orando, buscando aqui a presença de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te adorar e buscar também a Tua paz sobre as nossas vidas, nossos corações, nossa alma. Tira de cada um, Pai, a tristeza, mas permita, Senhor, que este momento seja um momento de alegria, apesar das nossas dificuldades, angústias, incertezas, indecisões, frustrações, que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração e permita que a Tua palavra seja oportuna, Senhor, para nós aqui que ministramos neste momento e também para aqueles que estarão ouvindo e hão de ouvir a Tua palavra. Assim pedimos que o Teu Santo Espírito nos direcione, seja também a nossa inspiração e unção neste momento, ungindo, Senhor, nossa mente, lábios, cordas vocais, sentimentos, a nossa alma. Ó Deus, usa-nos como porta-voz da Tua palavra, como vaso em Tuas mãos. Use a mim, usa a Tua serva, pastora Miriam, e usa a todos, Senhor, porque nós todos somos servos, também irmãos e povo Teu. Assim pedimos a Tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos iniciar cantando aqui, queridos, o hino de número 1 do nosso inário cantor cristão. Hino de número 1. Ó Deus, fiel
Queridos, neste momento queremos lembrar aqui os irmãos, lembrar e também agradecer pela a gentileza dos irmãos, a bondade dos irmãos em estar contribuindo com a obra do Senhor. Hoje a irmã Lídia esteve lá na igreja e ali ela recebeu mantimentos, coisas que os irmãos levaram e depositaram ali na casa de Deus para suprir a mesa do Senhor. No caso aqui, a mesa daqueles que necessitam. Nós agradecemos muitíssimamente a vida de cada um e que Deus faça prosperar em toda boa obra, em toda abastança, de tudo aquilo que os irmãos necessitarem. Que com essa boa vontade em ajudar, que também receba do Senhor a sua ajuda maior, a sua presença, a presença de Deus, que nós devemos buscar sempre, que ela se faça presente na sua casa, meu irmão, e na sua vida. E que os irmãos continuem assim, abençoando, sendo abençoados também, e também não esquecendo dos seus dízimos e das ofertas. Também, amados, lembre dos nossos irmãos, daqueles que estão enfermos, né? Eu falei aqui nesses dias aí sobre o irmão da irmã Célia, que vai lá na igreja, que passou mal, estava internado em São Paulo com problemas de, eu não sei se era infarto ou um AVC, mas ela pede oração. Ore para os nossos irmãos, que nós já temos costumes de orar, por aqueles que têm doenças crônicas e outros que estão com dificuldades, tá? Que Deus possa assim abençoar a todos e que sejamos vaso de bênçãos nesse momento de tantas necessidades, né? Porque hoje as necessidades nem sempre o dinheiro. Soma-se, né, uma somatória de muitas coisas. Então a gente sabe que nós necessitamos do dinheiro, necessitamos do mantimento, necessitamos da moradia, dos recursos, da saúde, da paz, da libertação, de estar livre. Enfim, nós buscamos a presença de Deus, buscamos a paz de Deus que excede a todo entendimento, e nós precisamos orar uns pelos outros, tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Aqui vai o nosso abraço aqui para a irmã Joelci Castilé. Que Deus abençoe sua vida, viu, minha irmã? Faz muito tempo que a vi, mas que Deus esteja visitando a senhora e toda a sua família maravilhosa aí que a senhora tem. Que Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Amados, nós vamos ler um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Esse texto, a partir do verso 1, o profeta convida todo o povo a procurar a salvação. Então, o profeta Isaías, há 700 tantos anos antes de Cristo, já tinha também essa preocupação. Aqui também hoje nós, profetas do Senhor e profetisas que estão ministrando a palavra, tem essa preocupação e esse desafio de buscar a salvação, a presença de Deus. Nós vamos ler aqui, amados, os versos 6 para frente. E diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar
E aí o profeta continua falando a respeito das diferenças que temos e que nós precisamos chegar mais perto de Deus. O verso 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. E que Deus possa abençoar ricamente a sua palavra nesta noite, aplicando-a em nossos corações, como a boa semente também na boa terra. Que Deus possa nos dar através da sua palavra a compreensão e também entender a necessidade de buscar ao Senhor. Ok, amados? Esse texto, de acordo com escreve o profeta Isaías, nos sugere o seguinte tema: hoje é tempo de buscar o Senhor. Não é amanhã, é hoje. Então, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, hoje é tempo de buscar ao Senhor. Veja, queridos, se você é um salvo por Jesus, é crente em Jesus Cristo, é um cristão, faz parte de um corpo, que eu diria tanto da igreja, como também um corpo de Cristo, o povo de Deus, então fale mais para as pessoas sobre o que significa buscar ao Senhor e a necessidade de buscar ao Senhor. Eu digo que você pode ter até mesmo um longo tempo de vivência na igreja, de vivência cristã, ou nasceu em um berço evangélico, porém, muitas vezes sente dificuldade em definir coisas bem básicas a respeito do que cremos, do que falamos, do que aceitamos, do que professamos. Então, você precisa avaliar se realmente você é um salvo ou se você é um membro de igreja simplesmente. E ser membro de igreja não é coisa ruim, é coisa boa, tá? Não é coisa ruim. Entretanto, quando nós olhamos para o passado, a igreja primitiva, nós encontramos lá, parece uma coisa que não bate muito com a nossa visão de hoje, embora há muito tempo também há diferenças, mas a igreja primitiva fala de discípulos, Ela não fala que a igreja tinha membros, mas sempre que refere às pessoas lá, fala
ao grupo de discípulos, ide por todo mundo fazer discípulos. Então, o ser discípulo, vamos dizer, aqui nós podemos ver como sendo aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa salva, mas também uma pessoa comprometida, né? E que saiba definir bem essa questão de buscar o Senhor, de estar perto do Senhor. Então, falamos que estamos buscando o Senhor, muitas vezes, quando oramos, né? Quando cantamos, quando vamos à igreja, principalmente, né? Há muito uma cobrança em relação a isto, né? E hoje, inclusive, está difícil de ir às igrejas, né? Embora algumas estão abertas aí com algumas restrições, outras fechadas, mas tudo isso é importante. Mas eu pergunto, será que buscar ao Senhor é só isto? Ou precisa de algo mais? Quando nós lemos as parábolas de Jesus, principalmente aquelas que chamamos escatológicas, e que fala das 10 virgens, fala que a igreja era composta, ou o reino de Deus, composto de 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. Isso quer dizer que não podemos falar, porque todos que estão na igreja estão ali convictos, estão certos, estão sabendo de tudo, sabem definir bem e têm buscado realmente ao Senhor. Aqui nós não estabelecemos juízo, mas nós queremos, dentro do possível, direcionar os irmãos neste momento de confinamento, onde fazemos a nossa igreja dentro de nossa casa, que é um lugar também excelente. Ok, amados? Então, existem, assim, algumas perguntas que precisam ser respondidas a esse respeito. O profeta Isaías, no capítulo 55, os versos de 6 a 7, que lemos aqui, ele diz que, primeiro, devemos buscar ao Senhor. Ele diz, buscai ao Senhor. Essa primeira palavra aqui, primeiro ponto aqui, imperativo, buscai ao Senhor. Então, falamos da forma imperativa, no sentido de ser uma ordem, né? Um desafio. Busque ao Senhor. Não pode perder tempo. Olha, este é o momento de buscar ao Senhor. Então, segundo aqui o profeta Isaías, é preciso buscar ao Senhor enquanto ele pode ser achado, ser encontrado. Lá no profeta Jeremias, no capítulo 29, ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Parece-me que o verso 13 ou o verso 14 diz, e eu serei achado de vós. Olha que achado tremendamente maravilhoso, né? Então, buscai ao Senhor. Tá? Isso, meus irmãos, nesse primeira parte desse versículo aqui, nos leva a olhar em dois sentidos este buscar ao Senhor enquanto se pode achar, né? O primeiro sentido aqui que nós vemos assim de cara fala da urgência, né? Que nós devemos buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então parece que haverá momentos que nós não o acharemos, não o encontraremos e ficamos perdidos, ou como quem perdidos, usando aqui as palavras de Jesus, como ovelhas que não têm pastor e que andam errantemente. Então nós precisamos buscar o Senhor com urgência. E segundo,
nos dá o sentido aqui de quantidade, o quanto se pode achar, né? Busque bastante. Quanto mais você tiver, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, isso é bom. Então buscai ao Senhor quanto o máximo possível. Isso, amados, não vai ser ruim para nós, né? Tem um dito popular que quanto mais, melhor, tá? Se Deus é bom, então busquemos o quanto mais urgente e busquemos mais a cada dia. Não, nunca se sinta cheio, mas sempre na necessidade de buscar mais e mais o Senhor. Segundo, devemos buscar o Senhor agora. Tá? Então, é um texto, uma mensagem, melhor dizendo, de urgência, né? Então, você não pode perder tempo. Lembra das parábolas de Jesus, quando enviou os seus discípulos, lá em Lucas 9, 10, ele vai dar uma recomendação para os discípulos. Ele diz que a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, embora que seria uma outra situação, mas quando Jesus falou aqui, ele está falando da urgência da missão. Quando o profeta coloca aqui buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é que devemos buscar agora. Tem uma urgência e parece que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Os dias são maus. Há um clima de distanciamento, de intimidade com Deus, há um clima de distanciamento da presença, e parece que nós estamos nos distanciando. As coisas acontecem, meus irmãos, e tudo que acontece parece que nos leva para mais longe. Há poucos dias atrás nós íamos à igreja, ao templo, nos juntávamos ali, cantávamos louvores, batíamos palma para Jesus, né? Aplaudíamos aqueles irmãos que davam ali o testemunho, e podia olhar nos olhos dos nossos irmãos, contemplar a imagem, a semelhança de Deus, né? A beleza em cada um, poder abraçar o irmão, conversar sem nenhuma restrição, né? Hoje já nos encontramos com muitas restrições, embora há em nosso coração, na nossa esperança aqui, o retorno, e que seja breve. Mas, amados, isto já é um prenúncio também de que as coisas vão piorar, as coisas vão ficar mais difíceis. Veja que cada vez aprova uma coisa e aprova outra. Agora já parece estar sendo aprovado num Senado, que vai ser agora obrigado todo mundo a usar máscara, né, em lugares públicos, como fez há pouco tempo em relação ao cigarro, né? Assim também, veja que coisas vão acontecendo. Então, cada passo que a humanidade dá, aí surge uma peste perniciosa, surge um outro problema ali, uma outra dificuldade acolá, e tudo se trabalha para que as coisas estejam bem, e as coisas vão mudando. E quando menos esperamos, estamos longe um do outro. Não lembramos mais da face do irmão, da aparência, do seu semblante. Não lembramos mais como devemos nos comportar dentro da igreja, como cantar, louvar. Então, é agora a urgência de buscar o Senhor, enquanto ainda podemos falar, porque amanhã podemos, inclusive, não ter mais o direito
de pregar, de ministrar através do Facebook, do YouTube, do Zap, da internet, porque as coisas, a tendência é piorar, é fechar as portas. Pense no que eu estou falando e ore a Deus muito pela nossa nação e pelos nossos filhos. Foi o que Jesus falou para as mães que estavam chorando ao pé da cruz. Olha, chore pelos vossos filhos. É que nós falamos, ore pelos vossos filhos, suas descendências, porque cada dia, amados, as coisas estão piorando. Então vejamos que, segundo aqui o que lemos em Isaías, a resposta é: porque chegará o tempo que você não poderá mais encontrá-lo. Mas como assim? Em primeiro lugar, se você não encontrar o Senhor agora, enquanto você tem oportunidade, enquanto você está vivo, porque depois, irmãos, ou que essas portas que nós estamos falando agora fechar, ou se fecharmos os nossos olhos para esta vida que vivemos, então, diz a palavra de Deus que na morte, cessa as oportunidades de buscar a Deus, de louvar, de cantar, de termos comunhão uns com os outros, de pregar o Evangelho de Jesus, missão tão nobre que os anjos, inclusive, gostariam muito de fazer, mas isso foi legado aos homens, a nós. Em segundo lugar, haverá o dia em que a igreja será retirada do mundo, tá? E não se encontrará quem fale de Cristo. Eu estive comentando agora há poucos dias com um irmão, um pastor, e os irmãos aqui da minha igreja sabem que eu sou da Bahia, sou lá de Vitória da Conquista, nasci na 7ª maravilha do mundo, chamada Ibicuí, Bahia, nasci lá, né? E tem um parentes ali, Ilhéus, Porto Seguro, Itamaraju, Vitória da Conquista, e eu tenho muitos primos que estão me ouvindo, não estão ligados aqui a nenhuma igreja evangélica, mas têm ouvido a palavra. Olha que oportunidade maravilhosa que Deus está me dando de falar desse amor, de compartilhar, porque, irmãos, muitos que estão ouvindo agora, da igreja e de fora da igreja, esses nossos queridos, muitas vezes não terão mais oportunidade amanhã, porque as coisas vão cada dia ficando mais difícil. Então, voltamos aqui. Devemos buscar o Senhor agora, tá? Agora. E nesse sentido, que entendemos, esse enquanto se pode achar, simplesmente porque haverá o tempo que você não poderá também mais procurá-lo. Bater em que porta? Na porta de quem você vai bater? Então, você tem hoje a oportunidade de ser abençoado, agraciado com a presença de Deus e também agraciado em poder falar do poder de Deus, da pessoa de Deus e do bem que a sua presença lhe fará. Isso de veras é muito importante para nós, queridos, que somos chamados aqui Igreja de Cristo, tá? Terceiro e último, como se deve buscar ao Senhor? Eu falei terceiro e último, o terceiro, tá? Veja que o que diz Isaías,
Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Aqui está a resposta a esta pergunta. Você precisa buscar ao Senhor indo na direção oposta ao pecado. Nem para o caminho largo, é o caminho estreito. Tá? Não é indo simplesmente aos cultos, que também deve acontecer. Não é fazendo apenas boas obras que deve fazer. Não é apenas lendo a Bíblia que deve ler de dia e de noite. É preciso que tudo isso crie em você uma motivação de fugir do pecado, do mundanismo, das garras do diabo e vir para Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Em resumo, você vai encontrar ao Senhor quando decidir viver em santificação, em intimidade, oração, na presença de Deus, indo, portanto, na direção oposta ao pecado, em direção à cruz do Calvário, à cruz de Cristo. O profeta Isaías, em outro texto, ele diz que na cruz de Jesus nós temos tudo por direito. Temos a salvação, a cura, a libertação, salvação, temos tudo por direito. Às vezes não temos de fato, mas isso é importante para nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quarto e último, para que buscar ao Senhor? Isaías, ele completa a sua mensagem mostrando qual é o resultado dessa busca, ou seja, de buscar ao Senhor. Ele diz: volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele o perdoará de bom grado, como está no verso 7. Então, para que buscar o Senhor? Para obter sua misericórdia, perdão e graça, a sua presença, a sua vida. Então, digamos o seguinte: misericórdia que nós queremos, precisamos, e a misericórdia, irmãos, de Deus, não receber a punição merecida que temos pelo pecado. Paulo diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Tá? Então, para obter a sua misericórdia e perdão. Misericórdia é não receber a punição merecida, e perdão é ter as faltas apagadas. Sem isso, a Bíblia diz que não há salvação. Então, nós temos aqui o resultado. E concluindo, queridos, a nossa palavra, olha, não precisamos buscar ao Senhor como se Ele estivesse escondido de todos nós, como se Ele se escondesse de nós, estivesse fugindo de nós. Uma vez que encontramos ao Senhor, Ele faz habitação em nós, através do seu Santo Espírito. Deus passa a habitar em nós quando nós buscamos ao Senhor, quando nós o encontramos, Ele faz habitação em nós. O texto de João 14, 15, 21 fala exatamente isto.
E no verso 17 diz que você conhece a Deus, ao Espírito Santo, pois ele já vive em você e estará com você por todo sempre. Então, começa agora e vai para a eternidade. Na morte, segue-se o juízo, encerra as oportunidades. E é por isso que devemos buscar o Senhor agora. Essa é uma mensagem de urgência. De urgência. Ok, amados? Então, essa busca pelo Senhor não é como se Ele se ausentasse de nós hoje. Assim, precisamos saber o que é buscar ao Senhor. Por exemplo, abandonar o pecado, tá? E a palavra de Deus em Cristo Jesus. Quando nós abandonamos o pecado, quando nós voltamos para Deus, nós teremos algo tremendamente maravilhoso. É dessa forma, amados, precisamos provar do seu amor. E esse amor de Deus em nós também nos fará bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos, por onde andarmos. Nós precisamos urgentemente dessa presença de Deus em nós. Então, só vou repetir aqui 2 versos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Deus bendito, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, diante de Ti a minha vida. Embora, no meu caso, como servo Teu, crente em Jesus e líder da Tua igreja como pastor, e a pastora Miriam aqui, Deus, nós precisamos do Teu perdão a cada dia, porque pecamos por palavras, pensamentos e obras. Por mais que conhecemos, nós falhamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor fique conosco. Assim como diz o evangelista João, que o Teu Santo Espírito, que é a Tua presença em nós, nos dê vitórias em nossas lutas, que nos faça prosperar em toda boa obra. Assim eu te peço também pelos meus irmãos em Cristo Jesus e por todo aquele que está ouvindo a Tua palavra neste momento, que o Teu Santo Espírito vai ao encontro de cada um, trazendo a cura sobre a enfermidade que você tem, que você passa, que você sofre, a angústia, quebrar também elos com o passado obscuro, um passado de mágoa, de ódio. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, nos faça diferente e nos faça dignos de receber o Teu perdão, o Teu amor e a Tua graça, a Tua misericórdia. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor nos dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelos likes aí, pelos comentários, pelo compartilhar dessa palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? E aqui fica o meu beijo para você, o meu abraço bem apertado e carinhoso,
E a pastora também deixará aqui a sua saudação. Um beijo a todos, um abraço, uma boa noite, fiquem com Deus, fiquem na paz. Glória a Deus. Fala comigo assim: que a bondade infinita do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão do Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. E que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.